noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Rocha e eu ajudo professoras a conquistarem aprovação em concursos públicos na área educacional. Nessa live de hoje, nós estamos aí na semana de aquecimento para a jornada, para a semana da aprovação, onde você vai aprender, na qual você vai aprender o passo a passo para você conquistar a sua aprovação em qualquer concurso público na área educacional. Eu sei que estão todas eufóricas, né? Porque tem coisa boa aí pra gente. Tem o edital aí que saiu, que a gente estava na expectativa aí, graças a Deus. A gente sempre fala, gente, vamos ficar atento, que vai sair, vai sair. Então nós acordamos, nós vamos dormir hoje com essa grata surpresa de estar com o edital aí de Santa Luzia aberto. Já vi os salários lá e meus olhos brilharam bastante. Nós vamos ter uma dedicação aí para esse concurso de Santa Luzia, a gente conquistar aí a aprovação. Mas nosso papo de hoje não é ainda o concurso de Santa Luzia. Eu dei só uma olhada rápida ali no edital, vi que tem licenciatura, nós somos a educação, as séries iniciais é privilegiada de vaga nos municípios, né, gente? Tem bastante vaga lá para vocês tentarem, que você só precisa de uma. Lá tem mais de uma, então tem muita vaga, né? Você não vai ocupar todas as que tem lá. Então, na semana que vem, na segunda, acho que na terça-feira, a gente começa a jornada da aprovação. Essas aulas da jornada, você precisa se inscrever para elas. Será lá no YouTube e o link está aqui na minha bio. Então, vocês façam o favor de ir lá e fazer a inscrição, porque você não pode perder essas lives aí da jornada da aprovação. Hoje é a nossa quinta aula aqui. Quem seguiu de segunda até hoje, eu tenho certeza que aprendeu muito, eu não tenho dúvida. E quem conseguiu chegar até aqui junto comigo, que gastou esse tempo, foram mais de 5 horas de aprendizagem, muito mais, né? Umas 7 horas de aprendizagem. Então, se você conseguiu tirar um tempinho para estar aqui comigo, você conseguiu se preparar bem. E hoje, né, a gente já tem a Cida estava o tempo todo, me parece. Eu vi ela nesses 2 últimos encontros, que eu sou ótima para memória quando as pessoas falam comigo, gente. Mas nome eu sou péssima. Nessa live de hoje, nós vamos responder a seguinte pergunta: como é que é possível preparar para vários concursos independente do edital? Vocês acham que minhas alunas, né, que estão aqui comigo, elas vão começar a se preparar agora? Ou elas já estão meio caminho andado nesse concurso de Santa Luzia? Primeiro, que a gente vai fazer concurso da Banca Imeso agora, né? Nós vamos ter uma experiência aí lá em Sabará. Em Sabará foi a péssima experiência. Em Ibirité com a Banca Imeso. A Banca Imeso tá ganhando todos os editais aí, né, gente? Deve estar cobrando mais barato, possivelmente. Tá ganhando todos os concursos. E graças a Deus aqui no PPC a gente não tem problema com isso. A gente não tem problema com banca, a gente não tem problema com o número de vagas. A gente só precisa de um edital aberto. E tem edital aberto, tem uma vaga, é a sua. Você vai conquistar essa vaga. E hoje a gente vai aprender isso. Professora, o concurso é bom, eu gostei porque o salário lá é 4 mil e pouco. Acho que é isso mesmo, né? Que eu olhei muito rápido, porque minha vida é muito corrida, gente. E aí eu fiquei feliz. Só que esse é o concurso da sua vida? Não, gente. Nós vamos esperar outros aí, né? A resolução do Estado, como é que vai sair todo esse processo aí. Em fevereiro, mais difícil que a IBGP. Olha, eu já falei com vocês que eu não me preocupo muito pouco com banca, gente. Eu não quero saber. Eu quero edital aberto. Tem um edital aberto, eu já tô feliz à beça. Não me importo se é Imeso, se é IBGP, se é a FGV, se é o Cefet. São bancas, inclusive, que minhas alunas têm muitas aprovações, histórico de muitas aprovações aí, né? Justamente porque a gente não tem problema com banca. E o que a gente vai falar é isso hoje, olha. A gente aprende a estudar para concurso antes mesmo do edital sair, gente. Então, não tem a ver com a banca, tem a ver com como você se prepara. Um bom candidato vai estar pronto para Imeso, vai estar pronto para a FGV, vai estar pronto para IBGP, vai estar pronto para o Cefet, que são bancas aí que, de fato, tem forma Consulplan. São bancas que eu sofro muito pouco, muito pouco. Quando que normalmente eu trabalho assim de forma muito aprofundada as bancas? Mais ali quando eu invisto muito em um concurso, que aí tem algum edital, que aí eu faço alguns testes com as professoras, pego as questões das bancas, né? Imeso, por exemplo, gente, Imeso não tem nem questões. A gente vai ter uma segunda prova da Imeso agora, em Ibirité, que a gente vai resolver ela com certeza, né?
Então, não precisa se preocupar com isso. E essa live de hoje até ajuda vocês a desconstruírem isso. A gente se prepara para qualquer concurso que estiver saindo, né? Primeiro porque eu já dei uma olhada lá no edital, claro, nada fugindo ali do novo, nada. Eu tenho um pouco de preguiça quando eles cobram PCNs, que são ótimos documentos para estudar, mas se nós temos uma BNCC, esses concursos, essas bancas que nem conhecem legislação educacional, eu vou postar o link para vocês, tá? Eu acho que eu não tenho o link dele, eu só tenho ele completo. Eu vou ver se eu acho o link e posto lá nos stories para vocês, porque tem muita gente pedindo o link do edital de Santa Luzia. Na semana que vem, é muito possível que a gente não faça análise ainda, porque eu gosto de fazer quando tá tudo pronto, quando tá com a trilha também pronta, né? Já dei uma olhada lá, tá tudo dentro dos conformes, tudo dentro do que a gente tá acostumada, não tem nada fugindo do padrão ali. Eu gostei do salário. Alguém me confirma isso, o salário é 4 mil e pouco? Eu fiquei olhando no celular, que eu tava ocupada agora à tarde. Aí eu fiquei dando uma olhada lá no celular quando eu tinha um tempo. Alguém me confirma se o salário é esse mesmo? 4 mil e pouco? Para 4 horas, gente? É isso que faz a gente feliz, né? 4 mil e pouco para 4 horas me deixa feliz. Não sei se deixa vocês. Aí vale a gente investir muita energia aí. Enfim. E aí, está me desanimando com essa banca para que diz que caiu, até pergunta do nascimento de Dom Pedro. Isso é verdade, Patrícia. Só que o que acontece? Essa dimensão, gente, da banca, isso vai ser ruim para todo candidato. Qual candidato que sabe a idade do Dom Pedro? Qual candidato que sabe quanto? 4.087 para 24 horas. É esses. Gente, é esses que eu gosto. Esses meus olhos até brilham. Para lá que nós vamos. Eu já vi várias respostas aqui, eu não postei hoje ainda, mas depois que eu terminar aqui, inclusive, vou comentar algumas. Me parece que tem tempo pedagógico lá, tem uma estrutura boa. Me disseram só de direção que é indicado, né? Eu vou contar algumas experiências para vocês que eu já passei por isso também. Mas eu não vejo isso como problema, não. Na vida, para mim, eu só faço uma pergunta, gente, como é que resolve? Então, não é para desanimar com a banca, isso não é motivo, porque, primeiro, meus alunos, de fato, não sofrem com isso, né? Por que não, professora? Pensem comigo, qual candidato que vai saber a idade de Dom Pedro? Gente, nenhum. Para que você precisa estar pronto? Para aquelas questões que são mais tranquilas, né? A questão discursiva seria a redação, isso. E aí, olha, já anotem na agenda de vocês, nós vamos ter a jornada. Professora, vocês já estão estudando? Vocês já estão estudando? Para vocês já começaram a se preparar para esse concurso. Vocês estão numa parte importantíssima, que é aprendendo o que fazer e o que não fazer. Eu olhei muito rapidamente, me parece que a prova é janeiro, né? Me parece que é janeiro. E aí, a gente já começou a preparação, gente. Já começou a preparação, vocês já estão aqui se preparando. Quem está comigo a semana inteira, inclusive, já está com o pezinho aí à frente da aprovação. Como é que a gente vai se organizar, então? Na próxima semana, a gente vai ter as aulas da jornada, normalmente. Na segunda-feira, ou na terça da outra semana, mais ou menos, aí a gente faz a análise edital. Porque eu não vou demorar tanto mais. A gente já vai fazer a análise edital e já vai ter a trilha também, né? Para seguir esse concurso aqui. 24 horas seria como? 24 horas semanais, né? 24 horas semanais. Essa é a sua dúvida? O que você não está entendendo em relação à carga horária? Por fim, gente, então a preparação já começou, porque a gente aprende aqui, a gente aqui não amedronta candidato com banca, aqui não é isso. A gente só fala com vocês que tem que estudar e tem que estar pronto para qualquer banca. E um concurso nunca será a decisão da nossa vida definitivamente, né? Então, todos esses concursos, por que a gente consegue se preparar ao mesmo tempo para essas bancas diferentes? Porque o conteúdo que rege a educação nacional, o nosso currículo, ele é um currículo que ele vem a partir de uma diretriz, né? E as diretrizes falam o que a gente deve ou não estudar. Trabalha manhã ou tarde, é manhã ou tarde. Isso. Não. Geralmente são mais de 20 horas mesmo, tá, Ellen? De onde que você é? Pode ter de 20 horas sim, mas aqui em Minas é muito comum 24 horas. A maior parte dos concursos são 24 horas. Que é de 7 a 11h20, a minha escola era de 7 a 11h20, a de 7 a 11h30, entendeu? Então, por isso que tá aí essa carga horária de 24 horas semanais, porque normalmente é de 7
a 11 e pouco. Por isso que dá 24 horas, entendeu? Entendi. Ótimo. Então, veja bem, a gente consegue, eu vou deixar as dúvidas então, vou respondendo algumas no decorrer do processo, que vocês já me disseram que gostam, que vai tirando a dúvida ao mesmo tempo que a gente conversa aqui, então eu vou parando algumas vezes para tirar algumas dúvidas de vocês também. Então, prestem muita atenção. Por que eu não me preocupo com a banca? Né? Por que pra mim não faz muita diferença? Justamente por conta disso, olha. O estudo desses conteúdos básicos, ele é válido para qualquer banca. O que muda, professora? A forma de te perguntar as coisas. Bancas igual o FGV. FGV, eu gosto muito das questões da FGV. Eu gosto muito das questões boas, uso aqui no PPC como referência para estudar. Fundep. A prova da Fundep, que é feita aqui pelo FMG, é uma prova de muita análise. E a FUMARC, por exemplo, que era da PUC, era uma prova extremamente decoreba, que você precisava ler os livros ali, ter aquilo na essência para você entender. Então, basicamente, o que muda é essa forma de perguntar, mas os assuntos são os mesmos assuntos que são cobrados em basicamente, mais ou menos acho que uns 90-10 de temas que são sempre recorrentes, talvez uns 80-20. 80% aí a gente tem quase garantia que é aquilo que cai basicamente em todo concurso da área da educação. Em função disso que eu tô falando com vocês, os assuntos é diferente da gente ir para uma área, né, de ensino médio e fazer qualquer concurso. Então essa questão de estudar aquilo que é básico, aquilo que é recorrente, te prepara aí para qualquer banca, inclusive aí mesmo aí de Santa Luzia. A revisão dos editais anteriores nos ajuda muito. Por que é importante? Normalmente, essas redes, elas têm uma estratégia de cobrança. A PBH, por exemplo, as provas da PBH são muito semelhantes ao longo de todo o processo, né, de seleção, desde quando eu conheço. Inclusive, o tema de redação, ele muda muito pouco, né? Ele muda ali a pergunta, mas é basicamente a mesma questão que cai em todo concurso. É uma prova, né, que quando a gente vai avaliar, é prova de redação, não tem língua portuguesa, é um dos poucos concursos que é assim. Você já sabe, por exemplo, que língua portuguesa é algo básico aí, que precisa sempre ser retomado, né? Pois bem, e aí, como é que a gente faz para treinar, para resolver questões para qualquer banca, gente? Revisão por questões, né? Estudar por questões é uma base, é uma essência. Se você não resolve muitas questões, seu processo está com falha. Você não está dando a devida atenção para uma metodologia que é considerada extremamente eficiente, para uma metodologia que faz você aprender de fato. Então, quando a gente tem, isso que eu falei com vocês, pega a base de tudo que cai. Pega o 80-20 aí, 80% cai sempre em todos os concursos. Você conhece um pouco ali do edital da rede, você treina exercício, conhece a legislação, gente, acabou. Você vai ter ali, todo o aparato. Se vocês forem pensar, vamos ver quais as legislações que tem aqui, que caem em todo concurso. Alguém sabe me dizer quais que são essas legislações que tá em todo concurso aí, gente? Todo edital? Todo edital vocês vão ver, olha. Vocês sabem falar quais são as legislações que tem no Brasil aí, que costuma cair nos concursos ou não? Veja bem. Não apareceu nenhuma resposta aqui, eu imagino que seja ausência de interação mesmo, né? Que vocês não saibam, né? Creio eu. BNCC, exatamente. BNCC é uma legislação. LDB, ECA, exatamente. Esses três aí, basicamente em todos. BNCC por quê? É a Base Nacional Comum Curricular. A base nacional, a nível de quê, gente? Brasil, é nacional. LDB, a mesma coisa. Estatuto da Criança, a mesma coisa. E aí a gente tem algumas outras que também são recorrentes, né? Que por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, que vai ser atualizado agora, já está aqui em construção o PNE. O PNE cai sempre. As diretrizes, exatamente, as DCNs, exato. E aí, olha, as diretrizes entram aquelas específicas, né? Diretrizes para educação infantil, diretrizes para o fundamental, diretrizes aí para o ensino médio, diretrizes das questões raciais.
Gente, é isso, é Brasil, é a política pública, isso que vai cair. Tirando isso, tem mais o que, professora? A parte pedagógica, que eu já expliquei para vocês, que inclusive lá na Santa Luzia não fugiu nada tradicional ali. Já vi lá alfabetização e letramento, já vi lá didática, várias outras coisas que é recorrente em todo o concurso, e algumas disciplinas, né? As disciplinas também são recorrentes. Presta atenção aqui, olha. Português tem em 99% dos concursos. Se é a sua dificuldade, e é a dificuldade da maioria das professoras, por que você espera o edital sair? Por que você fica lá esperando? Gente, aí depois a gente acha que está sendo injusto, mas não tá. A gente usou a estratégia errada. Português, raciocínio lógico, eu falei com vocês que é uma matéria difícil de pegar. Você não pega raciocínio lógico assim, ó, rapidamente. Você precisa ter. E me parece que tem raciocínio lógico lá em Santa Luzia. Me parece que tem. Eu olhei muito rapidamente, não fiz análise ainda, tal como nós faremos na próxima semana, né? Então, portanto, quando você faz isso, você faz isso bem feito, tá, gente? Não é estudar pela metade a BNCC, não é estudar pela metade o ECA. Você precisa ter uma metodologia boa, você precisa ter uma metodologia clara, você precisa saber os principais conceitos, não é de qualquer jeito. Você precisa conhecer os conceitos que cobrem didática. Os editais apontam isso muito bem, inclusive, tá? Os editais apontam isso de uma forma excelente. O que vai cobrar de cada um. Esse arcabouço teórico que eu falei com vocês é o que faz com que a gente não fique refém de nenhum concurso. Eu estou mega feliz com o concurso Santa Luzia que saiu hoje. Porém, vocês acham que eu vou colocar minha vida nesse concurso? Não, gente. A gente vai esperar vários outros concursos aí para sair ainda, né? Ano que vem, quando passar esse período eleitoral, com certeza nós teremos aí muito mais editais aí a nível de Brasil, fazendo os seus respectivos concursos. Quais são as vantagens de se preparar, né, para um concurso independente do edital? Por que é importante a gente se preparar antes do edital? Qual que é a vantagem? O que você ganha? Primeiro, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente, né, nós professoras e professores, nós precisamos desconstruir a ideia de que estudar é crime. É como se fosse a gente estivesse castigando. Gente, estudar é um privilégio. Estudar é você abrir a sua mente para coisas novas. Ah, professora, eu vou ficar ali, às vezes, 1 ano procurando melhor concurso, escolhendo concurso. Eu só posso dizer para vocês que vale a pena. Várias alunas minhas aqui, ó, postei lá para vocês, gente. Todos os dias eu recebo gente assinando termo de posse na prefeitura. Eu falei que daqui uns dias na rede só vai ter gente formada. Lá por mim eu vou ficar muito feliz, tá? Chegar numa rede que tiver ali uns 20% que passou pela minha formação, vou ficar muito feliz. Espero que isso, né, lá na prática também faça algum sentido na melhoria aí do processo para vocês. Então, olha, uma pessoa que começa a se preparar antes, obviamente, ela vai estar numa situação muito mais tranquila, ela vai estar mais preparada, ela vai estar com muito mais maturidade. E deixa eu falar outra coisa com vocês. Aqui no PPC, eu preocupo com uma coisa que é de pedagoga. Eu sou pedagoga de formação, vocês sabem que eu estudei muito, tudo da pedagogia, muito bem estudado, né? Eu falo que tem alunos que entram aqui no PPC, normalmente esses alunos pegam o primeiro lugar, porque esses alunos, gente, eles entram, alguns eu vejo, alguns eu não vejo no decorrer do processo, só que esses passarem, muitas vezes não é um mérito meu, não. Sabe o que eu considero que é um mérito do curso e que acontece muito? É a pessoa que entra do zero, é a pessoa que às vezes fez um curso aligeirado, apressado, é a pessoa que se fala assim, gente, que me pesa a consciência às vezes. Eu falei assim, gente, será que vai dar conta? Lá não dá conta no sentido de dar conta de exercer, mas será que eu estou mandando essas pessoas capacitadas para exercer uma função pública tão importante como a docência? Então, para mim, essa é a grande vantagem do processo. É justamente a gente pegar essas pessoas estão ali no nível de dificuldade surreal e nivelar todo mundo. E fazer que tanto esse aluno bom passe, consiga aprovação normalmente, né? Bom em que sentido? Disciplinado, que já vem estudando. Eu tenho muitas assim. Primeiro lugar da rede, 6º lugar. Esse concurso de contagem aí foi uma chuva de gente sendo aprovado para os cargos de pedagogo, tá? Que é mais difícil. Dentro do número de vaga, nas primeiras colocações. Ribeirão das Neves, a mesma coisa. Todos esses concursos com bancas diferentes, gente.
Mas por que isso vai se repetindo, gente? Por que as professoras agora chegou num momento que é comum? Por conta desse fator que eu estou falando com vocês, de já entender essa dinâmica toda. Então, essas professoras, elas não revisam tudo demais. A forma de estudar com elas já é diferente. Elas vão ter ali um processo de revisão, porque o 80-20 elas já conhecem, né? Que eu tô chamando de 80-20 aqui, 80% daquilo que vai estar em todo edital, 20% ali a gente coloca na legislação municipal, alguns elementos surpresas ali que não é muito comum aparecer. Pois bem, então uma pessoa que começa a se preparar antes, ela tem isso, né? Ela antecipa esses conteúdos. E aí, uma matéria igual o raciocínio lógico, que vai demandar mais tempo, se essa pessoa começou antes, ela vai ter mais preparação. Uma coisa que eu tenho certeza aqui no PPC, gente, as professoras aprendem assim, ó, conhecimentos pedagógicos e legislação. Mas essas outras disciplinas vai demandar mais tempo. Não tem como. Você precisa se antecipar. Não tem como você não estudar a língua portuguesa. Você vai ter que pensar o seguinte, a gente está pensando em nível de carreira. A gente não está pensando aqui olha, professora, tô no meu carguinho aqui, vou morrer aqui com os dias na mão. Não, gente. Nós vamos progredir. E você já sabe que língua portuguesa tem todo concurso. Por que a gente não estuda previamente? Por que a gente não gasta um tempo nisso? Enquanto espera um edital sair, por exemplo? Você já sabe que vai acontecer esse processo, que vai sair mais cedo ou mais tarde edital? A mesma coisa é raciocínio lógico. Por que a gente espera chegar uma hora para você ficar enlouquecida com tanta coisa para fazer? Sem método, então, gente, presta atenção. As minhas professoras que estudam comigo, elas conseguem a aprovação em 3 meses. Elas contam isso aqui, elas falam 3 meses, 3 meses e pouco. Mas por que consegue, professora? Porque tem método. Ela não vai procurar nada. Ela vai sentar do jeito que eu expliquei para vocês. Em 1 hora ali, ela sabe o que ela vai fazer. Ela vai pegar um conteúdo mastigado. Por isso que dá conta. Sozinha não dá conta de vencer esse processo dessa forma, né? E aí, a questão de antecipar, você fica com menos estresse, menos pressão. Você sabe que você já está ali naquele processo. E eu falo com as professoras o seguinte, vamos viver o processo. Vamos viver o processo. E se der ruim? Se der ruim, você fez sua parte. Você se esforçou, você fez o que estava a seu alcance, você estudou todos os dias. É questão de esperar o próximo. Eu gosto muito de usar o exemplo da Aline, que passou já em 5 e já está lá atrás de Santa Luzia, que eu já vi a caixinha dela aqui. Agora, a Aline, gente, da primeira vez, ela não passou no concurso do PBH por 1 mínimo de ponto. E era uma aluna que eu falei que eu tive que trazer, foi uma das primeiras alunas que eu dei mentoria individual, porque eu conheço a história dela, muito próximo, que eu dei mentoria individual para elas na época, quando eu estava começando aqui no digital. E depois disso, depois que a Aline pegou o ritmo ali, acabou, em todo concurso ela é aprovada, inclusive consegue analisar. Deixa eu tirar um pouco das dúvidas aqui, não, só vou acabar esse tópico aqui. Nós já falamos que quem antecipa tem menos estresse e pressão, e você vai construindo essa base sólida, que eu já falei também, e uma maior flexibilidade. Você tem uma maior flexibilidade, e isso eu faço muito com as professoras aqui na mentoria, que é o seguinte, quando vai chegando mais pro final aí, a gente consegue ter uma série de maleabilidade com o processo. Olha só para vocês verem uma coisa, hoje as minhas alunas, as meninas que trabalham aqui comigo, falaram, olha professora, já acabou o cronograma todo, né? A trilha que eu faço, e minhas alunas vão acompanhando. Minhas alunas é ótimo. As meninas que trabalham comigo vão diariamente mandando mensagem para professoras. Hoje é dia de estudar isso, hoje é dia de estudar aquilo. Hoje acabou. O concurso de Birité falta aí alguns dias ainda, né? E olha só para vocês verem, já vencemos o conteúdo. O que a gente faz agora, professora? Até a data da prova. Revisa. Você só vai revisar. Por isso que vai juntando uma base sólida, gente. E aí a gente tem no PPC como ter essa flexibilidade, porque ninguém está desesperado para ver conteúdo a essa altura do campeonato. Tem professoras que estão aqui comigo que já começaram a revisar no tempo. Por quê? Porque já entraram com uma base, porque já tinha passado em Nova Lima, em Contagem, BH. Essas pessoas, gente, que já conseguiram BH, por exemplo, vocês acham que vai ter muita dificuldade? Acabando de sair de uma banca da FGV, de Cefet? Vocês acham mesmo? Essa galera que passou o FMG, FGV e Cefet, essa galera não tá preparada, gente, para enfrentar essa banca em mês aqui? Claro que tá, gente. Não tenho dúvida. É só fazer o processo de revisão certinho do jeito que a gente orienta, né? Aí nas mentorias, porque
costumo dar de bônus. Então, se em algum momento eu falar mentoria de bônus, vocês fiquem atentos, porque mentoria é uma coisa cara, tá, gente? Mentoria é cara, encontro com o professor é caro, minha hora hoje é cara. Então, toda vez que eu tiver mentoria, que for algo para conversar com vocês, isso é muito bom e isso ajuda muito. Eu gosto de dar mentoria aqui porque eu consigo acompanhar as professoras. Eu sei como é que funciona. Até o número de mentorias que eu tenho aqui é um número contado do que precisa para eu conseguir ali ficar mapeando como é que tá o estudo de vocês. E quando você faz isso, né? Qual que é essa outra vantagem de começar antes? Professora, mas o de Santa Luzia já saiu. É para você não errar de novo, porque eu já tô te falando que tem professoras minhas aqui que já estão adiantadas, que elas estão no processo. E aí a gente quer depois achar que é injusto com a gente, né? Não é injusto, é porque tem pessoas que trilharam um caminho antes, é bem mais complexo. E por isso que mesmo que a gente já tenha um edital, eu tô te falando que é muito importante que você entenda isso aqui, porque Santa Luzia não vai definir nossa vida. A gente tá esperando aí vários concursos para sair. Você vai ter que entender isso, que você entrando agora para Santa Luzia ou qualquer um outro concurso que vocês tiverem mais em vista aí, o próprio estado que tá meio tumultuado aí, né? Tá uma nuvem aí cinza, sem a gente saber o que vai acontecer com o concurso do estado, que a gente tem até agora essa definição aí, que tem uma comissão formada, né? Eu tô acompanhando a discussão de perto aqui, mas é muito triste se o tipo de política que a gente está imaginando em Minas agora acontecer, tá, gente? No estado de Minas, as prefeituras costumam ser bem vantajosas, né? Pois bem, eu já falei com vocês de várias alunas que passaram nesses concursos todos, que aí a gente sai daquela lógica, gente, e vocês podem ver que o meu curso ele é diferente de vários outros. Primeiro que as pessoas não costumam ter esse contato que a gente tem. Eu tô aqui há 5 dias fazendo lives com vocês, conversando, tirando dúvidas, né? E segundo, que a maior parte das pessoas vem de uma aprovação em um concurso. Eu tentei fazer isso agora. Eu tentei, numa última abertura de turma, eu fiz um curso bem igual as pessoas fazem aí. Odiei. Falei, não faço mais. Não faço mais isso. De não ter acompanhamento devido do processo. Porque eu barateei e falei, vou baratear porque não tem como oferecer o curso que eu já ofereço, né, com a qualidade que eu tenho, com a estrutura que nós temos aqui no PPC. E olha só, estruturado desde quando eu trabalho sozinha, tá, gente? Agora ter uma equipe maior, espere mais estrutura ainda, porque aqui a gente tem pessoas conversando com pessoas, tem pessoas da minha equipe extremamente qualificadas, o que acompanha vocês no curso, pra vocês terem ideia, né? São alunos da psicologia aqui do FMG, um curso dificílimo, então pessoas extremamente capacitadas para lidar com várias situações, porque eu prezo muito isso aqui, por essa qualidade, por esse processo rico. É por isso que a gente chega aí nesse nível de aprovação de em vários concursos, né? Não sei, a Aline que eu sempre cito para vocês, a Aline conquistou de supervisora e de professora. Não tem só a Aline não, por que eu lembro mais dessas? Porque eu já entrevistei essas, tá? Várias, se vocês verem os prints, no meu stories hoje. Eu postei vários e depois eu fiquei com vergonha de postar mais, porque eu falei, gente, essas pessoas devem cansar de tanto post que eu faço das professoras que são aprovadas. Isso, gente, as que me contam, as que chegam e falam, professora, eu passei, porque tem gente que não fala, e tá tudo bem não falar, tá? Tá tudo bem, faz parte do processo. Então, muitas professoras, já falei pra vocês das professoras de Ribeirão das Neves, que tinha aí um salário parecido com esse de Santa Luzia. Ai, gente, esqueci de falar com vocês, isso aqui eu não vou resistir, não. Eu tô surpresa com uma coisa só, eu acho que eles ainda devem soltar mais cargos de educação depois. Não saiu pra supervisão escolar. Eu estava muito na expectativa desse concurso de Santa Luzia, e eu falei ontem com vocês, para supervisão. E hoje não vou explicar todos os cargos lá, porque eles chamam de PEB 2, Educação Infantil e Fundamental, que isso eu já vi lá. Que eu vi um PEB 2, para isso aqui vai confundir as professoras. PEB 2 é PEB 1 da PBH. Então, eu fiquei assim, que eu falei assim, gente, não saiu para supervisão. E eu estava na expectativa de sair para supervisão, porque me parece que o salário lá era muito bom. Pode ser também que tenha outros editais, né? Aí mais pela frente, porque esses editais, eu tava até com medo de não sair da educação ainda, porque eu tinha visto, era de outros. Eu tinha visto da assistência, tinha visto termo de referência, não tinha visto da educação. Então é possível que eles estejam, inclusive, com pressa aí. E eu acho que pode ser que saia aí, posteriormente, um da supervisão. E eu vou adorar. Por quê? Porque vocês vão poder fazer de novo o concurso, né? Vocês vão poder fazer de novo. Aí a gente entra de novo no porquê estudar já pensando em tudo.
Professor, e quando saiu de supervisão, sabe o que vai mudar no conteúdo? Uns módulos que eu tenho lá que eu te ensino como ser coordenador pedagógico. Isso vai mudar na sua prova, vai cair umas questões de gestão, vai te perguntar sobre formação de professores, sobre como é que conduz, condução coletiva do processo. Por isso, mais um motivo para a gente ficar atento. Eu acredito, pelo que eu estava acompanhando, eu achei que sairia esse concurso supervisor também, porque há uma falha lá no município em relação a isso. E me parece que supervisão lá não é cargo de confiança. O diretor pelos que já me disseram, inclusive vou passar fazendo alguns comentários nos stories para vocês daqui a pouco, para a gente não misturar muitas coisas, mas eu acho que supervisão lá não é indicação, é concurso público, eu senti falta. Então, pode ser que daqui a um tempo a gente tenha outro edital de Santa Luzia com esse cargo. E se fizerem assim, eu vou amar, pelo fato de vocês poderem ter um cargo e fazer com consciência tranquila o de supervisão. E aí vocês podem perceber a minha história no mundo dos concursos. O que acontece? Eu passei no meu primeiro concurso, veja bem, eu saí, gente, de uma cidade muito pequena, chamava Pavão, Minas Gerais. Eu vim morar, gente, aqui, acabou que eu era louca para estudar, sempre fui, tá? Essa pessoa estudiosa de hoje é a pessoa desde da infância, pra vocês terem ideia, eu saí lá de Pavão, sem ninguém me falar o que era o FMG, o que era isso, e eu chego aqui, vou galgando um caminho até chegar no UFMG sem entender nada. Então, quando eu chego aqui nessa UFMG, primeiro que eu fui recebida com uma boa vida. Depois, quando eu estava assim, um ano que eu estava na UFMG, eu tinha todo tipo de assistência, como tem aqui hoje, né? A assistência da UFMG é uma das melhores assistências da universidade de todo o país. Até os alunos que brigam lá falam isso, é uma das melhores assistências. A gente tem café da manhã, almoço, moradia aqui pertinho de onde eu moro atualmente, inclusive. Moradia, transporte. Gente, esses meninos daqui, eles recebem comida em casa. Vocês acreditam nisso, gente? Os alunos aqui do UFMG recebem comida em casa e ainda reclamam de vez em quando, tá? Graças a Deus que são políticas públicas, né, eficientes, às vezes assim, quando tá com alguma questão, a FUNP manda lá na casa comida para eles. O transporte para na porta da moradia aqui para levar eles lá. Enfim, e aí, essa assistência, né, chegou uma época que eu tinha uma assistência e eu pude só estudar, eu pude virar bolsista aqui e isso para mim era um privilégio. Vocês nunca vão ouvir da minha boca que estudar é castigo. Nunca vocês vão ouvir isso de mim. Nunca. E eu percebo até na própria fala das pessoas. Então, estudar é privilégio. E o meu sonho era poder estudar sem trabalhar. Só que nunca aconteceu assim. Eu sempre fui muito de trabalhar o tempo todo. Na UFMG eu tinha minhas bolsas de pesquisa lá, né? Claro. E aí eu consegui formar muito bem. E as pessoas na época passar em concurso não era tão comum igual hoje. Hoje sai edital direto, não tem motivo para você não estar pronta para fazer um concurso. E aí as pessoas me falavam assim, é muito difícil passar em um concurso. Eu tinha experimentado a boa vida aqui, de morar bem, morar em bairro bacana, né? De ter essa assistência que eu falei com vocês, que é assistência. Eu falei assim, gente, eu tô perdida. A hora que eu formar, pra onde que eu vou com essa boa vida? Se eu não formar com emprego, eu tô muito perdida. E eu falei assim, então, as pessoas falam assim, é muito difícil, né? Eu falei, então é só começar a preparar antes, se é difícil, aquilo que é difícil, porque a minha cabeça funciona desse jeito mesmo, tá, gente? Se é difícil, eu só vou me preparar, ponto. Não tem outra novidade. Eu comecei a me preparar, saiu 2 concursos na época, saiu para Betim, que pagava um salário excelente, para coordenador pedagógico, sempre foi minha escolha de concurso, e saiu para Neves, também para coordenador pedagógico. E aí eu falei, eu vou lá, né, vou começar, eu sempre fui uma aluna nessa época eu já era bolsista, e eu ficava na faculdade estudando o dia inteiro. Ai, que festa, ai, que alegria, gente. Meu Deus, que vida boa que era só estudar, gente. Que saudade do tempo que eu podia ir pra biblioteca e não ser adulta. E só o menino da biblioteca ficar incomodar porque eu ia estudar todo dia. Enfim, e aí essa realidade fez com que eu pensasse assim, gente, eu preciso conseguir isso. E eu vou sair daqui concursada. Falei comigo, eu vou sair dessa faculdade, quando eu tiver que largar essa moradia, eu largo esse trem aqui concursado. Eu não vou passar aperto, eu não vou voltar para Pavão, não vou fazer isso. E aí eu comecei a estudar. Eu achei que fosse demorar muito para estudar. Só que, por algum motivo, né, eu já conheci uma dinâmica de estudo. Eu já conheci um processo de estudo que não é típico das pessoas, que é isso de estudar em casa.
eu sempre fiz isso. Então, eu não ia, por exemplo, para a sala sem um texto, sem ler. Por mais que fosse grande um texto, gente, eu sou uma aluna que minha cara até queimava. Se eu chegasse lá, se eu fui ao longo da graduação, gente, para a sala sem ler 3 textos é muito, porque minha cara estava queimando de vergonha de ter chegado na sala de aula sem ler um texto, né? Que tinha que ler para discutir as coisas. Porque aqui na UFMG a gente é formado com metodologia ativa. A FAI, já lá quando eu formei, já sempre metodologia ativa. A gente não existe aqui essas metodologias que a gente está acostumado tradicional. Eu sou um pouco tradicional, tá? E não sofro com isso, não. Sou um pouco tradicional, gosto, inclusive aprendi com alguns professores que nem tudo do tradicionalismo é ruim, não. A gente precisa saber o que muda ou não. Enfim, eu comecei a estudar, eu não tinha expectativa, gente, de passar nos concursos. Só que o meu método, que é esse que eu falo pra vocês, já tinha começado a se desenhar ali. Como que eu fazia? Eu expliquei pra vocês. Corria na biblioteca, pegava os livros todos que tinha que pegar antes de todo mundo, porque eu sempre fui rata dos concursos aí, né? E aí eu pegava esses livros, já pegava, juntava todo o material igual eu entrego pra vocês no PPC. Falava assim, ó, tá aqui, isso aqui que eu vou estudar. Aí era só salinha. Só salinha de biblioteca sozinha, estudando ali 2, 3, 4 horas por dia. Na minha época era assim. Não tinha essa vida boa que eu falo com vocês de 1 hora por dia, não. E aí, pra minha surpresa, eu já passei nos concursos de coordenação, gente. Direto. Eu não tive experiência nem de docência antes de coordenar uma escola lá em Neves. Eu já passei em 2. Eu passei em Betim. Na época, a questão da nomeação não era líquido e certo ainda, não era um direito líquido e certo, como a gente fala hoje, quando você passa dentro de vagas. E aí, Betim não chamou. Entrando na justiça e tal, na época, isso era 2007. E aí, Neves chamou. Aí eu fui pra Neves. Neves o salário era péssimo e Betim o salário era o supra-sumo, né? Formei as pressas, as coisas que hoje, eu falei com vocês que é rotina aqui com minhas alunas. Formei com 7 períodos, meu curso era de 9. Graças a Deus. Porque também eu já tinha enjoado de estudar aqueles negócios lá na sala, gente. De vez em quando o povo fala que eu sou muito precoce e é mesmo, eu já tô aceitando isso. Porque eu não aguentava mais 1 ano de faculdade, não. Porque você chegava lá e na minha cabeça era o mesmo assunto de sempre. Pois bem, isso me fez entender como é que se passa um concurso. Que é isso que eu tô falando com vocês, um repertório. A partir desses 2, vieram vários outros. Todas as regiões metropolitanas aí, eu falei assim, não sei, do dia da manhã. Eu olhava onde que eu tinha parente. Mário Campos, por exemplo, meu pai, meu irmão mora lá. Fiz para Mário Campos. Peguei lá o primeiro lugar. O povo vai ficar feliz da vida, porque nem apareceu lá, eu apareci. Porque aí eu passei em Nova Lima e passei em Belo Horizonte. Sosseguei um bom tempo. Sosseguei de 2000... PBH foi 2009 e Nova Lima 2011, quando eu entrei. Aí eu fiquei nesses, gente, até 2019. Eu fiquei aí basicamente 8 anos, sem fazer curso. Olha só com vocês como que é didática aquilo de estudar, sem fazer curso não, sem fazer concurso, né? A gente ter base teórica é importante. Nesse processo, quando fez exatamente 10 anos, eu prometi para mim o seguinte... eu sou metódica e planejo, tá, gente? Tudo. O que não dá pra planejar na vida que eu já entendi? Gente, casamento. O resto você planeja, porque depende do outro. Porque isso não dá pra planejar. Até menino dá pra você guardar ovos e congelar. O resto das coisas a gente planeja, né? Marido eu já vi que não planeja, não. Não tem forma. O resto você planeja. E aí eu falei assim, eu vou pra prática 10 anos. Vou lá na experiência, na básica 10 anos. Quando fizer 10 anos, eu volto pro mestrado. Para eu dar aula em faculdade, para eu saber do que eu tô falando, para eu dar aula igual minhas professoras boas davam aula. Quando fez exatamente 10 anos, foi em 2017. Eu formei em 2007, 2017, aí eu voltei e tentei mestrado e passei direto. E aí começou uma série de questões, né? Porque eu tive que mexer no meu horário todo, aqui em BH, em Nova Lima, para eu conseguir fazer o mestrado. Eu fiquei com raiva quando o município tinha uma vida boa em Nova Lima, morava lá, estava morando a 5 minutos do meu trabalho lá em Nova Lima, inclusive, meu apartamento é lá. E aí eles me fizeram uma raiva danada, porque eu precisava mudar, eles me levaram para um lugar mais longe, gente. Porque estava precisando de técnico lá. E eu falei com eles, assim, falei com o RH, eu posso ir para qualquer lugar, menos para esse. E aí, gente, eles não me respeitaram. Eles me mandaram para aquele que eu falei que eu não queria. Tinha 5 lugares. Eu falei, mas como assim que vocês estão me mandando para um lugar que eu não quero ir? Não quero ir para esse lugar. E aí, serviço público a gente não larga, né? Você não vai largar um serviço público bom, que era bom de trabalhar. Nesse lugar era meio confuso.
Mas, de qualquer forma, era, enfim, 6 horas, um salário ali, acho que já estava em torno de quase 6 mil reais e tal. E antes era 4 horas, depois passou para 6. Eu falei assim, então agora é a hora de sair, de ir pro federal. Então, 9 anos depois, eu fiz esse concurso da UFMG. Eu lembro como se fosse hoje. Saiu em dezembro, eu sabiamente pensei comigo mesma, o povo vai estar desligado. Tá todo mundo com festa de Natal e Ano Novo, ninguém vai estar preparado. E esse concurso é uma vaga, né? Eu falei, eu só preciso de uma mesmo. Com esse tempo todo, eu só preciso de uma para sair. E não tinha mais lugar para ir, não. Que município que eu ia ganhar melhor do que eu estava ganhando já? Não tinha como ganhar melhor comparando Nova Lima, que pagava bem, com outras redes. Foram 2 meses e pouco. Foi entre dezembro e fevereiro e março foi a prova, né? Eu estudei janeiro, estudei fevereiro. Março foi a prova. 2 meses e um pouquinho do UFMG. Concurso de uma vaga. E aí eu passei. Nesse esquema que eu falei com vocês. Eu tinha todo um repertório. Todo um capital cultural ali, acumulado ao longo da vida. Me bastou fazer o quê? Uma revisão ali em 2 meses e pouco. Se eu fosse começar do zero em 2 meses e pouco para passar em um concurso de uma vaga, gente, rolava? Não. O mesmo caminho que vocês podem pensar comigo, essas professoras que já passaram em 5, 6, elas já estão escolhendo as prefeituras boas. Vocês acham que essas professoras daqui a um tempo não vai querer, né, um concurso federal que pague bem, de outras áreas, né? Tem muito concurso que paga bem também, no federal, no legislativo, judiciário, tudo tem concurso, gente, para nossa área. Como pedagogo, eu não faço concurso fora da nossa área, não, porque eu acho péssimo isso. Faço não. Enfim, é isso que eu expliquei para vocês, é o que a gente vai construindo ao longo da vida, é uma base. E tem muita gente que chega, né, e quer, sem método, sem organização nenhuma, passar num concurso, ter esse privilégio de escolher a escola, né, de saber, olha, se der ruim na escola, tem uma opção, não tô pegada, igual eu falei com vocês. Deu ruim lá no meu trabalho, depois eles me voltaram pro mesmo lugar que eu era. E aí, com 1 semana eu saí, gente. Com 1 semana o UFMG me chamou. Eles me levaram para resolver os problemas que precisavam, porque eu sou uma boa funcionária, tá, gente? Eu sou muito proativa, sou uma funcionária de excelência. E me dá nota baixa para ver, porque eu vou perguntar por que ela na avaliação de desempenho. Se me der nota baixa, eu sento lá com eles, vou perguntar assim, vamos avaliar para ver, então, onde que tá a deficiência. Então, o povo já sabe, enfim, né? E aí, eles deram problema, eu já tinha essa opção de sair fora, que o que a gente faz, às vezes, é ficar lá numa situação de precarização. Pois bem, e basicamente é isso aí que a gente precisa fazer para se preparar para qualquer um. Não é só esse Santa Luzia que saiu agora, é para qualquer um desses. A nossa expectativa vai ficar aí para concursos e mais concursos sem esse sofrimento, gente. Sem esse sofrimento, como se isso fosse a pior coisa do mundo. Quando você está estudando num curso bem feito, você está fazendo uma atualização profissional. Inclusive no PPC aqui tem pós para isso, né? A gente sai com certificado de pós-graduação. Você está aprimorando a sua função. Vocês acham mesmo que para eu dar uma aula para vocês aqui... Gente, eu sou uma pessoa que eu não chego aqui se eu não tiver com planejamento. Eu não venho aqui. Então, isso tudo demanda tempo, demanda assim, tudo que eu tô falando com vocês, ó. Eu poderia dar uma aula aqui extremamente focada, sem participação de vocês, sem explicar tantas coisas, porque eu chego, antes de chegar aqui, 30, 40 minutos preparando tópico por tópico da minha fala. Isso é uma cultura de estudo que já faz parte, e aí eu não sofro com isso. Mas justamente porque eu aprendi que a mentalidade, né, da gente, ela precisa se desenvolver, precisa fazer parte da nossa rotina, ter esse tempo de estudo aí diariamente, né? Então, basicamente, esses são esses segredos aí para vocês fazerem qualquer banca, para a gente não depender só de uma prova, de um concurso, de um contexto, de uma situação. Estudar esse material, tal como eu falei com vocês, essas matérias que são básicas, essas matérias que vocês têm dificuldade, isso gera um impacto extremamente positivo na mente de vocês. E a questão dos simulados que eu falei com vocês e também da revisão. Outra coisa muito importante, redação. Temos redação agora lá no Santa Luzia. Gente, redação é técnica. Redação é técnica, só que você precisa de um pouco de tempo para isso. E não é para entender, não. Porque o meu curso de redação, ele ajuda vocês a passarem muito rapidamente.
E eu posso mostrar para vocês muitas provas, porque eu tenho provas das alunas que fizeram com notas máximas aqui no PPC. Eu tenho muitas redações, inclusive, com notas máximas. Tem gente, que para desbloquear, para começar a escrever uma redação é um mês. Como é que a gente quer fazer isso tudo, né? Esse concurso de Santa Luzia, por exemplo, ele é um concurso que vai pegar candidato selecionado, tá? Vai pegar candidato selecionado, porque o salário tá bom, parece que a rede é boa. Então, é íntegro com quem já estudou, com quem está preparando, conquistar a sua aprovação. Uma matéria igual redação exige esse preparo prévio e vai ser igual para todos. Como é ser igual para todos, professora? Vai cair 90% das vezes, 95%, dissertativo argumentativo. Eu já vi, por exemplo, lá nesse edital de Santa Luzia, que está escrito dissertativo. Aí, quando é assim, eu não deixo minhas alunas irem para levar susto lá. Está escrito dissertativo, não está escrito argumentativo. Eu falo, olha, cuidado, pode ser um dissertativo expositivo. É muito comum em questões discursivas. Da BBH são textos mais dissertativo expositivo, né? As minhas alunas vão cientes disso. Se já entendeu a técnica ali, gente, não faz diferença se o concurso vai cobrar ou não redação. Eu gosto de concurso que cobra redação, porque seleciona candidatos outras habilidades para além do marcar xizinho. O marcar xizinho exige ali, né, a prova objetiva, um tipo de conhecimento que ele é bem mais objetivo, bem mais tranquilo de fazer. Enquanto uma prova de redação exige do candidato aí, eu comentei isso em algum lugar, não sei onde, para vocês, existem habilidades que são bem diferentes. O preparo dela também é diferente, né? PP7 consegue avançar muito tempo, muita coisa em pouco tempo? Consegue. Se eu disser para vocês também que não consegue, eu estou mentindo, porque é o que elas falam quando eu entrevisto elas. Elas conseguem esse avanço. Como, professora? Seguindo a bendita da trilha que eu passo aqui. Gente, se a pessoa chegou para mim e falou assim, professora, eu estou seguindo a trilha, a forma como que ela me fala, eu já sei que vai dar bom no concurso. Eu já sei, e falo com elas. Tem várias que eu falo assim, ó, você é para primeiro lugar. Você é para primeiro lugar, você é para tal lugar. Por quê? Porque eu sei que seguiu, eu conheço a disciplina da pessoa, eu sei que aquela pessoa... Eu tinha alunas aqui, gente, que, nossa, que surreal. Tem entrevista dela também, Jana. Ela passou em 6º lugar na BBH, tá adorando, ela saiu da rede privada para ir para... Ela já estava dobrando na rede, estava com 2 cargos, largou a privada sem culpa e trabalhando pertinho do lado de casa. Ela falava comigo assim, Maria, eu não quero saber. A hora que começa a sua aula, eu pego a minha cadeira, o mundo pode estar caindo lá fora, que eu estou aqui assistindo a sua aula. Essa aluna, ela seguia tanto o meu método, gente, e ela foi a segunda, ela ou a Aline foi a primeira e a segunda, não me lembro. Eu falei assim, se essa menina não passar, gente, esse método não funciona. Esse método não funciona, porque ela cronometrava o tempo, tá? Ela cronometrava. Ela falava assim, Maria, 2 horas, e ela conta isso. Se eu parar 5 minutos, ela pegava os 5 minutos e tirava lá. E ela falava isso comigo assim, ó, não, quando chega os 5 minutos que eu levanto para tomar uma água, eu conto 5 minutos e tal. Eu falei assim, gente, é claro que vai passar, né? Gostaria muito, né, de tê-las nesse momento construindo carreira. O que é construindo carreira que eu falo? Gostaria muito de ter mais professoras se preparando para o mestrado. Gostaria de ter mais professoras entendendo que carreira se constrói no processo, né? E isso está acontecendo de uma forma muito lenta, de vocês entenderem que nós somos profissionais de carreira. E profissionais de carreira são profissionais que vão estudar ao longo da vida. A Aline falou, eu odeio estudar, mas faz o que precisa. Toda vez que sai um edital, ela tá lá pedindo força para Deus, pedindo socorro a Deus, que é mais um. Ela acabou de fazer muitos claros, né? E tá aqui. Faz parte do processo. Até que você sossegue um pouco. Lembra que eu falei com vocês que eu sosseguei um bom tempo? Quando eu peguei 2 redes boas, quando eu peguei Nova Lima, PBH, eu sosseguei um bom tempo, gente. Foram basicamente aí 8 anos de sossego, de 2011 até 2019. Até dar problema, né? Lá do meu serviço. E hoje, gente, eu dou graças a Deus, assim, nada na vida acontece por acaso. Se eu tivesse lá, sem essa mudança, né, na prefeitura, com as colegas de trabalho que eu tinha no CRAS, tudo doutor, inclusive, tá? Com doutorado, com mestrado, professor de universitário, porque Nova Lima tinha essa característica. Nova Lima pegou muitos profissionais bons e parece que tinham condensado muito no CRAS que eu atuava. Daí eu até falava isso, que se eu fosse gestora, eu separava a minha equipe.
a equipe que tinha lá, não do jeito que eles separaram, mandando a gente para outro lugar, mas eu separava porque tinha muita gente boa num só lugar, inclusive eles fizeram isso depois. Aí normalmente faz o quê com esses profissionais bons? Me conta, leva lá para os cargos de gestão. Leva lá para os cargos de gestão da vila, da secretaria, porque são bons profissionais, são profissionais que estão à frente do tempo, são profissionais que já estão lá com doutorado, trabalhando muito bem, usando o repertório. E aí eles fizeram, me tiraram de lá e eu dei graças a Deus, por quê? Presta atenção nisso também. O desconforto, aquilo que me irrita. Eu falo com vocês ainda com muita irritação, porque eu não aceito mesmo me precarizar em lugar nenhum. O fato deles terem mexido comigo, me tirado da minha zona de conforto, é o que me fez sair para o UFMG, uma carreira que eu estou construindo aqui, maravilhosa. Maravilhosa a carreira que eu estou construindo aqui, tanto que eu não tenho coragem de largar, e já não fico mais lá por dinheiro, tá, gente? Já não fico mais por dinheiro. Minha principal carreira hoje não é mais o serviço público, porque eu fui abrindo tantas outras portas, que eu falei com vocês, eu chego lá e eu falo com eles, minha meta é chegar lá assim, ó, cheguei, para trabalhar por prazer, só isso, minha meta é essa, gente, chegar lá e falar assim, cheguei, se eu quiser pedir exoneração amanhã, se eu quiser pegar licença amanhã, pega. Por quê, professora? Porque é isso que eu falei com você, se antecipou. Quem antecipa, governa. Se você vai se antecipando, vai se formando, vai se fazendo presente, você vai construir uma carreira aí, mesmo na educação. Eu nunca peguei cargo nenhum que não fosse de pedagoga, lá da pedagogia, nunca, gente. Meus olhos nunca brilhou por nenhum cargo que não tenha escrito assim, ó, processo educativo. Em qualquer lugar, aí eu vou. Mas precisa ter pedagogo. Vou para qualquer lugar, para o judiciário, lá para o CRAS, para onde falar que tem pedagogo e para exercer minha formação, eu vou. Fora disso eu não vou, não. E sempre ganhei bem, mais do que os engenheiros com essa carreira aqui, tá? É porque a gente vai assimilando as coisas que eu falei com vocês pensem. Lá no início, eu já tinha pegado Neves, que pagava mal, e PBH, beleza. Aí, quando eu peguei PBH, a vida já deu uma aprumada ali, né, gente? PBH pagava bem, Neves tinha um salário ali, mas nem tanto. Aí, quando eu peguei PBH em Nova Lima, gente, isso em 2011, se eu formei em 2007, então 5 anos depois, aí eu pego PBH e Nova Lima. Nova Lima já pagava muito bem lá nessa época. Hoje, precarizou bastante, que é quando eu saí, que juntou todos aqueles fatores com a rede mais precarizada. E aí, eu já ganhava bem, gente. Eu falei com vocês a ponto de falar assim, poxa vida, para eu sair daqui é difícil, salarialmente falando, porque eu já estava com salário aí de quase 9 mil reais, ou mais de 9 mil reais, nem lembro mais. Tanto para eu vir para o federal, tinha que ter o mestrado ali, porque senão eu ia ganhar menos aqui no federal e quem se antecipa governa. Se eu tivesse que chegar daqui na UFMG e fazer um mestrado, para vocês terem uma ideia, não ia ficar bom para mim. Porque eu acho que o salário aqui nosso hoje é de 5 mil e pouco para 8 horas. E aí, como é que vai ficando bom o plano de carreira aqui no federal? Quando você entra, por exemplo, com 52% de aumento, que já é o mestrado, já te dá isso. Então, você já entra com o salário aí, com esse salário base, né? Que acho que é quase 6 mil reais. Mas essa chama progressão por escolaridade. Quando você pega aqui as progressões que a gente tem anual, quando você junta aqui mais tickets de alimentação, quando você junta essas coisas todas aí, né? Aí sim, dá um salário que compensa a gente vir pra cá. Tanto que eu estudei muito se eu viria pra cá ou não salarialmente. O que me trouxe foi basicamente a insatisfação que eu comecei a falar com vocês. Então, esse exemplo para dizer para vocês o seguinte: a indignação faz parte do processo. Se indigne com sua situação. Eu me indignei por coisas que talvez a pessoa ia falar assim, nossa, nada a ver, a professora ficou com raiva porque mudou ela de lugar. Fiquei porque tirou de uma equipe que era de excelência, porque uma boa leitura de processos, né, de quem fosse psicólogo, era entender que me tirar de um lugar, me colocar mais longe quando eu estava fazendo mestrado, não era uma boa estratégia. Não era uma boa estratégia fazer isso comigo. Boa estratégia era falar comigo, faça articulação com o seu horário de estudo. Aí você muda no dia de horário que tiver aula à tarde, no dia que tiver pesquisa. E ó, é responsabilidade minha cuidar, não é da rede não, tá? Ah, professora, eu não tenho tempo. Não, se vira nos 30 que você não é quadrada. Se vira nos 30. Eu cheguei a sair do município porque eu não me senti respeitada. Não me senti respeitada, né, por uma avaliação psicológica de um recursos humanos, né, gente? Enfim, péssima escolha deles.
Dei tchau de Miss, que eu já falei com vocês. Dei tchauzinho de Miss, ó, bonita, linda e fina. Olha, tá indo pra que cargo? Que aí eu fico, tá saindo daqui pra ganhar o tanto que ganha aqui pra ir pra melhor. Eu falei, olha, gente, o povo não imagina que a gente é capaz, né? De chegar e passar em concursos de excelência. Enfim, isso é pra você se indignar com a sua situação, tá bom? Não aceitar qualquer coisa. E aí é basicamente isso que eu tinha pra falar com vocês. Vou tirar algumas dúvidas aqui pra gente encerrar. Hoje com 5 horas, gente, porque minha agenda hoje eu devo dormir umas 2 horas da manhã hoje. Com tanta coisa pra fazer. O concurso de educação infantil de Ibirité tem conhecimentos pedagógicos? Tem. Só que o de Ibirité, ele tá lá... Por que eu falo que é precarizado, gente? Ibirité não fez igual Belo Horizonte ainda. A carreira de educação infantil lá tá com um salário menor que o de PEB 1 e a prova é diferente. Aí eles colocaram lá ensino médio, magistério, só como formação para educação infantil. Isso é um equívoco, isso é um jeito de baratear salário de professor. Isso é uma estratégia, gente, para gastar menos. E aí as professoras daqui, Cida, vão até fazer de educação infantil, porque podia fazer, né? De educação infantil. Elas vão fazer os dois. A maioria das professoras, tá? Vão fazer os dois. Só que a gente não focou tanto no infantil, a gente focou no fundamental. Nesse, normalmente eu oriento o quê? Faça aquele que faz sentido para você. Só que nesse, eu não deixei elas achar que fazia sentido um bendito de um concurso que tá pagando, acho que é 2.000 e pouco, diferente do outro que tá pagando quase 4.000 reais. Falei, não, gente, vocês não vão ganhar menos de 50%, né? Enfim, pega uma outra série lá e vai vendo. Então elas vão fazer as duas. Mas o que a gente focou mais foi no fundamental por esse motivo. Porque a rede fez essa diferenciação. Em Santa Luzia, eu já observei lá agora que não faz, tá? Aquele cargo que tá lá é tanto para o fundamental quanto para o infantil. Eu gosto disso, eu gosto, porque mistura. E aí vocês podem escolher quando chegar lá. Vocês podem mudar também, né? Se vocês quiserem. Comecei no infantil, não gostei, você pode ir pro fundamental. Comecei no fundamental, não gostei, você pode ir pro infantil. Então eu gosto disso e Santa Luzia, pela rápida olhada que eu dei lá, tem essa opção. Isso, a gente tem que ser firme, gente. A gente tem que realmente nos posicionar enquanto professoras, enquanto pessoas que conhecem, enquanto pessoas que formam médicos, que formam advogados, porque até então o homeschooling não está aprovado ainda, né, gente? Não tem ninguém estudando em casa ainda sem professor. Não tem ninguém estudando em casa sem professor. Se aprendem a ler o mundo, é a partir de professores. E a maioria da educação pública, tá? Não é todo mundo que está indo na educação privada, não. Então, vamos dar o valor. Nós começa por a gente, pro nosso posicionamento. De se posicionar. É muita informação boa. Eu também acho, gente, que é muita informação boa, que eu preciso passar muita coisa para vocês e eu fico desesperada, porque eu preciso passar muita coisa e se tiver de dar 5 horas de conteúdo, 6 aqui, gente, não é problema não, tá? A gente desembola aqui 6 horas de assunto tranquilamente, sem problema nenhum. Vocês não precisam pensar que minhas aulas são assim mais no diálogo, não, porque aqui a gente sabe, aqui nas lives é o lugar do mais da troca, do mais diálogo. Eu gosto de vir fazer live por conta disso, que eu vejo vocês comentando, né? Lá no YouTube é diferente. As aulas também, né? A gente se encontra mais na mentoria, porque o foco ali é outra coisa. É tudo muito metodologicamente pensado, porque meu cérebro funciona muito assim. Não sabia que tem pedagogo? Tem pedagogo em tudo quanto é lugar. Inclusive, eu estou com uma promessa, eu tenho reunião com as meninas que trabalham aqui comigo na semana que vem. Eu vou pedir isso para elas, para ficar atenta, também atentas, né? Nesses concursos fora da educação, para vocês começarem a educar um olhar para 1000 possibilidades que a gente tem, né? Eu acho que tinha outras perguntas aqui que eu não acabei de responder. Deixa eu me ver aqui. Tudo é disciplina. Comprei ano passado um curso de redação e nem consegui estudar certo. Por que eu falo, gente? Aqui, toda vez antes de abrir turma, eu dou 3 aulas antes. Toda vez eu dou 3 aulas antes. O ideal é que você entre sabendo tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, mais o que eu vou te entregar lá na jornada. Quando você entra em um curso agora, vocês acham que minhas alunas aceitam qualquer tipo de curso, gente? Vocês acham que minhas alunas, depois de viver, se tiver algum aqui, pode comentar. Vocês acham que depois de entender o que é método,
o que é forma, depois de ler um edital e saber se elas devem ou não fazer aquilo, de ler um edital, de elas mesmas falar com os alunos, não, esse aí você pode fazer, que é assim, assim, assado. Vocês acham que vão aceitar qualquer coisa? Vocês acham mesmo que vão ficar lá entrando? Porque tem coisas que é de vocês, tem coisa que não é, tem coisa que é ausência de planejamento. Muita coisa de método, gente, muita coisa de método, pra vocês terem ideia, eu não aprendi na faculdade. Porque eu estudo tudo que vocês imaginarem. Tudo que vocês imaginarem eu estudo. Tudo. Minha mentoria é um absurdo de cara aqui pra ser uma empresa, gente. Eu invisto, cara. É tipo assim, um carro zero, não popular por ano. Pra vocês terem uma ideia do tanto que eu invisto em formação. E foi lá, fora da faculdade, que eu aprendi a criar um método. Não era nem a criar. Eu aprendi a sistematizar isso e colocar isso de forma objetiva. De modo que qualquer pessoa que chegue lá dê conta de fazer isso. Não nasceu pronto na minha cabeça. Eu fui indo para lugares que as pessoas falam assim, tá, eu tenho que dar aula no digital agora. No digital pega muita gente. Foi na pandemia que caiu essa ficha. Eu falei, beleza, mas aí eu tenho edital do Brasil inteiro, então eu preciso saber fazer isso. Então, a mente da gente vai chegando no lugar que você consegue fazer igual eu fiz agora, de ter uma linguagem e de explicar para vocês por que eu faço o que eu faço. Que eu não tenho dificuldades. Se vocês pegarem lá, né, qualquer conteúdo de ciência, vocês vão entender que o que eu tô falando com vocês é certo. Porque eu estudei muito ciência, né? Eu gosto de psicologia cognitiva. Eu falei que ano que vem eu volto a estudar, tá, gente? Eu não aguento ficar sem estudar. Então, chegou no meu limite do ficar sem estudar. No meu limite. Então, esperem um doutorado para ano que vem ou então terminar meu curso de psicologia, porque eu realmente não dou conta mais de só colocar para fora. E eu lembro que eu orei isso e pedi a Deus, né? Que eu falei assim, Deus, não deixa que nenhum conhecimento... tem uma passagem da Bíblia, aqui a gente já está terminando para o momento final. Tem uma passagem da Bíblia, não sei se vocês conhecem, de uma figueira. Eu sou cristã, né? E aí, lá nessa passagem da Bíblia... Jesus passa, né? Os apóstolos comentam alguma coisa, não deu fruto. E aí, a tal da figueira, depois que passaram lá, estava seca, gente. Não deu fruto. Foi aprendendo, só para pessoa. E eu pensei assim, gente, eu estudo desde o início da minha vida, desde 2 anos de idade. Vocês podem perguntar para qualquer pessoa da minha família. Eles ficam rindo de mim quando o pessoal fala que tinha um meme de uma professora que eu acho que roubava para ir para cadeia ler os livros, né? Que eu falo assim, não, aqui na cadeia eu podia ler meus livros sossegado. O que eu recebi desse meme na minha época da minha família era impressionante, porque realmente eu sou essa pessoa que gosta de ler sossegado. E eu olhava para aquela passagem, aí um dia, né, nessas minhas orações, eu falei assim, Deus, então não deixa nada de bom ficar só para mim, precisa sair de dentro de mim. Eu falei, eu não quero ser essa figueira que acumula conhecimento e que não distribui para as pessoas. E eu percebi que eu acho que eu orei com muita fé e com muita intensidade. Porque toda aula que eu dou para vocês, gente, eu ainda faria 1000 coisas aqui. Se eu fosse mais de uma, gente, vocês iam estar já no mestrado, no doutorado, vocês iam estar porque eu ia colocar muito mais energia nisso se eu fosse mais de uma. Mas eu sou uma. Esses editais me consomem, né? Eu não consigo dar mentoria individual, eu não consigo. Tem uma pós que eu quero fazer para vocês em psicologia. Da educação, que eu estou fazendo uma pós muito boa e eu quero trazer essa pós para vocês. Não tenho tempo, porque eu vou ter que parar para colocar ali no curso, né? Muito conteúdo da psicologia, de tudo que eu transitei por esses universos aí. Então, falta tempo. E aí eu falei isso com vocês. Eu orei a Deus, falando, Deus, não deixa nada de bom aqui para mim sozinha, porque eu não quero ser a figueira que seca, né? E aí agora cheguei num tempo já que se eu não sentar numa cadeira e aprender algo novo, é como se me faltasse alguma coisa. Então, me falta alguma coisa, me falta o banco, o lugar da aprendizagem. E isso deveria faltar para todos nós. Ah, professora, pode ser até qualquer tipo de arte, qualquer coisa, né? No meu caso, eu gosto de conhecimento da ciência mesmo, de tudo isso, assim, de coisas novas, né? E aí eu tenho 2 metas só acadêmicas aí na minha vida. Eu acho que por aí que é fazer o doutorado. Eu tô aí no 6º, 7º período de psicologia, devo voltar e concluir ali. Falei com as meninas que trabalham comigo, que elas estavam querendo hoje, uma delas, né, trabalha comigo, queria fazer um concurso de ensino médio. Falei, vocês nem inventam. Vocês nem me inventam formar aqui em psicologia do FMG. No momento que psicologia tá igual a medicina, vocês não vão fazer concurso de ensino médio, não. Falei com elas, vocês nem inventam
Sessão psicólogo, sabe quanto que é uma consulta com psicólogo boa, gente? Quase 300 conto o psicólogo bom cobra. Falei com elas, não, se eu formar em psicologia, uma consulta comigo vai ser esse valor. Vai ser uns 300 conto. Tem um professor meu que dava aula que é 300 reais. Eu sou louca pra ir lá fazer terapia com ele. Louca, porque pra aguentar, pra dar conta do meu cérebro, tem que ser um psicólogo que dê conta de muita coisa. Senão eu dobro ele também no argumento e no processo todo, né? De um cérebro que pensa muito rápido, que age, que vai construindo pra si só um monte de desculpas. Enfim, é muito conhecimento mesmo. A live é esse momento mais de troca, talvez a gente fala mais, né, sobre si, sobre a gente. E na semana da jornada, embora tenha espaço para dúvida, é mais cronometrado. E já coloquem aí que Santa Luzia vai ser na semana que vem. Teremos uma trilha para Santa Luzia também. Sei que vocês adoram. Nós vamos fazer abertura de turma em tempo recorde agora, porque como eu tô com equipe, eu vou conseguir, depois da jornada, focar só nessa análise do edital e fazer a trilha. Aí eu vou dar conta de, com uma semana sai o edital hoje, né? Hoje é sexta-feira, então lá no início da outra semana, a gente já deve estar com a abertura de turma. Professora, vou abrir turma semana que vem, pode entrar? Pode. Alguém, inclusive, acho que tinha perguntado isso aqui. Quem entrou pro meu curso, gente, agora tem acesso a tudo, porque a gente vende aqui uma carreira de sucesso. Eu não vendo só aprovação em um concurso público, para mim isso é básico. Vocês acham que me surpreende mais a aprovação em um concurso? Não. Me surpreende essas professoras que já tomaram as rédeas da própria carreira aí, e é para isso que a gente trabalha. Então, aqui no PPC, eu tentei fazer diferente, fiz uma experiência para nunca mais, foi na turma anterior, que eu fiz um curso mais barato, aí chegava o povo perdido lá, arrependido, por não ter comprado um curso completo, porque às vezes vai lá, quer pagar 300 reais, 200 reais, gente... Vocês me poupem. 200 reais não paga a quantidade de livro que tá aqui, ó. Que é tudo assim, ó. Eu só vivo assim. Ó, isso aqui, ó, é tudo... Faz as contas de quanto custa um livro desse. E aí a gente quer tudo barato. Isso é um péssimo pensamento da gente na educação que vende o nosso conhecimento como se fosse adquirido ali na feira. De jeito nenhum. Você entender o processo de alfabetização do menino, gente, você quer coisa mais rica que você saber como que o menino escreve? O menino escrever 3 letras lá e você saber que aquilo ali é uma letra por sílaba? Que ele está ali num processo de alfabetização que tem fases sucessivas e que você precisa provocá-lo para ele sair daquele estágio. Vocês querem coisa mais rica que isso? Na minha graduação eu não entendi isso não, porque eu não gostava de alfabetização e letramento. Confesso para vocês que eu gostava. Por que a professora vai para gestão primeiro? Porque ela gostava de sociologia, de filosofia, de políticas públicas, né? Aí depois que a gente aprende a gostar lá loucamente das didáticas, de tudo isso. Então, assim, você quer coisa mais rica que a gente fazer isso com criança? De você entender que estágio que a criança tá, gente? Isso é bonito demais. Você entender que a forma que a criança tá pensando tem uma lógica. O conteúdo de prova, inclusive, tá lá. Pra gente lá no concurso de Santa Luzia. Já vi lá que tem alfabetização e letramento, que é a digníssima Magda Soares. Falamos dela várias vezes, está lá na bibliografia para vocês. Tudo é disciplina. Comprei ano passado, né? Tudo é disciplina mesmo. E agora, não é que... Gente, pra gente terminar agora, que já 8 minutos de bônus, porque minha meta é sempre fazer 8 horas, tô cheia de coisa ali pra fazer. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Disciplina não é castigo. Disciplina é você conseguir fazer coisas que faz sentido para você sem se penalizar muito. Sofrimento, pelo menos para 99% das pessoas que eu conheço, é a desorganização. Me põe no mundo caótico. Me põe aqui solta para vocês verem e fala assim, Maria chega lá numa live sem saber o que vai falar. É a mesma coisa. Então, olha só, disciplina na vida não é castigo. Disciplina é um jeito de você se organizar para você conseguir progredir em várias coisas na sua vida. Eu não estava conseguindo ir para academia, gente, esses dias. Aí eu fico um sofrimento danado. Eu sofro com essas coisas, literalmente, gente, sofro. Falei assim, gente, eu tava deixando para ir à tarde. Só que aí o que estava acontecendo todo dia à tarde? Não acabava o serviço. Todo dia que eu ia sair da FMG, 3h30, 4 horas, tava cheio de serviço. Aí eu emendava, falei, ia para academia, tirava de ir para academia. Eu falei assim, não, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito. Falei, vou de novo passar e ir pra academia cedinho. Cedinho agora, essa semana toda que eu falei com vocês que eu ia à noite. Aí eu fui à noite,
Aí tava quebrada a esteira da academia do meu prédio aqui. Falei, gente, acabou. Agora eu vou de manhã. Todo dia de manhã. Porque isso é disciplina. É você saber que para eu dar uma aula boa para vocês, não é só a mente que tem que estar bem. O corpo tem que estar bem. A alimentação tem que estar em dia. E isso é caro, gente, pra gente manter, né, essas coisas todas. Então, essa questão da disciplina. E é isso mesmo. E eu sou a favor da disciplina, tá? Por isso eu falo com vocês que eu sou tradicional com muitas coisas. Sou a favor da disciplina, sou a favor da organização, gosto de tudo com antecedência, porque você se organiza, seu cérebro... Isso tudo que eu falo com vocês aqui, eu vivo muito isso. Tudo que eu falei pra vocês, gente, quando você tá previamente, você não fica ansiosa. Claro que não. Como é que eu controlo minha ansiedade, meu cérebro? Antecipando. Eu antecipo aquilo que poderia gerar em mim uma ansiedade. Então eu faço antes, termino ali 2 dias antes, as coisas, né? E vocês podem ver que eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Tem meu trabalho que eu não larguei. Eu consegui criar uma empresa hoje já consolidada, trabalhando 8 horas e na disciplina. Parei a vida, uns 3 anos. Mas enfim, é disciplina que faz a gente fazer isso. E isso não é castigo, não fico com dó, tá? Falo para as professoras, descansou? Tá bom, vida que segue. Não vou sofrer porque tá no momento de construir a vida, não. Castigo é ao contrário. É você não construir, é você daqui 5 anos você tá pensando do mesmo jeito que você pensa hoje. Esse é o pior castigo que o ser humano pode enfrentar. O último caso, juro para vocês. Tô com um aluno aqui que formou, poucas vezes eu comento casos assim, mas eu acho que vem muito ao contexto, assim. Esse aluno, ele é do mestrado. E eu tô atendendo ele já há uns 3 ou 4 semanas, assim, a família desesperada atrás de mim para atender esse menino. E aí eu perguntei para ele assim, né, ele tá na terapia, tudo certinho, é engenheiro formado e tal, com mestrado. No meio do mestrado, ele travou no mestrado. Chegou no mestrado e não tá dando conta, né? E aí eu perguntei pra ele assim, mas qual que é o problema? Você quer o quê? E depois de uns 4, 5 atendimentos, eu atendi ele ontem, me parece, ele me falou assim, Maria, eu descobri qual que é o problema. Eu não tenho nenhuma visão de onde eu quero ser e do que eu quero chegar. Aí eu falei, pra quem não sabe pra onde está indo, qualquer caminho serve. Eu falei com ele, pode ser que o mestrado não faça sentido pra você. Pode ser que outra coisa, né? A maioria dos engenheiros, eles vão direto para o mercado, os que formam da UFMG, porque eles saem ganhando, muitas vezes, bons salários. Bons salários aqui é 8.000, tá? Isso que a gente ganha aqui na educação, eu já falei com vocês, sair ganhando 8.000 aqui para engenheiro é supra-sumo, bonitas. Tem professoras minhas que estão ganhando 10, acabaram de se formar. E vocês vão me dizer que isso tá ruim, gente? Esse povo aqui, ó, falta surtar para formar engenharia, falta surtar. 6 anos... 7 anos, porque não passa regular, que é difícil o negócio. Então, a gente precisa largar essa síndrome aí de... Agora, a gente precisa pensar que a nível de Brasil é diferente. Mas, enfim, é só para dizer isso para vocês, que isso do foco, da meta, da antecedência, da antecipação, de para onde que eu tô indo, do que eu quero, de qual que é o meu plano, porque a gente corre o risco, né? E eu falei o seguinte com esse aluno. Eu falei com ele, escuta, toda vez que eu pego um aluno aqui, que é formado em engenharia, que está no mestrado e que não consegue oferecer para a sociedade, eu falei assim, ó, você perde, mas a sociedade também perde. A gente está perdendo um cérebro altamente qualificado que poderia usar essa inteligência para mudar o mundo. Porque engenharia move o mundo. Eu já entendi. Por que a gente está conversando aqui agora? Porque tem algum engenheiro que pensou alguns códigos que possibilita a gente estar conversando do jeito que nós estamos aqui. E eu falei isso com ele, assim, olha, eu acho que o mundo está perdendo a sua capacidade. Isso por si só, no meu modo de ver e de perceber, é um fator para a pessoa, né? Para mim isso faz muito sentido. Da pessoa se entender. O que você está perdendo quando você não planeja é fato, isso aí já é óbvio. Eu só traço mais um argumento ali pro discurso, que é, tá, toda vez que você não ocupa os lugares que você deve ocupar, que você não se forma do jeito que você deveria formar, que você não dá uma aula que você teria condições de dar, que vocês não fazem isso que eu estou fazendo aqui, o mundo perde. O mundo perde. E aí é a ideia da figueira. Para quê guardar pra gente tanto conhecimento? Isso é egoísmo. Guardar pra gente tanto conhecimento e não compartilhar isso. Isso é muito egoísmo. E basicamente é isso, né? Tudo isso que a gente falou aqui pode parecer que é muita viagem, mas eu tenho certeza que faz sentido. Vai ter trilha para Santa Luzia. A Cris está aqui falando que é o exemplo.
Cris, eu acho que foi você que me mandou uma mensagem. Eu acho que foi você que me mandou uma mensagem gigantesca depois que terminou a jornada da aprovação. O dia que eu recebi essa mensagem da Cris, eu tenho quase certeza que é você, Cris. Eu falei assim, gente, eu dormiria feliz. Se não tivesse me entrado nessa turma da Cris, entrou quase 500 alunas de uma vez, gente. E todo mundo bem atendido, tá? Pode perguntar para as minhas alunas aí que elas saem me indicando, todo mundo bem atendido. E eu lembro que a Cris me mandou uma mensagem, ela falou comigo, Maria, eu não vou fazer o seu curso. Porque na época estava uma confusão do fundamental. Eu falei assim, gente, isso aqui não tem como dar aula disso aqui. Porque tinha matemática lá, tinha ciências, geografia o quê? Aquelas provas ruins que tem lá do concurso, que eu falei assim, mas não se preocupem, isso aqui não vai fazer diferença na vida de vocês, eu tenho certeza, isso aqui não vai fazer diferença. Eu falei com elas e a Cris me mandou, falou, Maria, eu não vou entrar no seu curso, mas isso aqui já mudou minha vida, blá, 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 me confirma aí se é você, Cris, já mudou minha vida. Passando uma semana, ela me procura, eu testei sozinha e eu não consegui, eu vou entrar pro seu curso. Entrou, passou, tá aqui, né? Me confirma se é você mesmo, Cris, eu tenho quase certeza. Você é supervisora, mas bato medo de lidar com os pais. Patrícia, gente, isso é formado. Isso é formado. Eu tinha, gente, 23 anos de idade. Eu cheguei lá em Neves. O que eu sabia? Eu sabia o meu estágio e a experiência da vida toda, porque nós somos a única profissão que a gente faz estágio desde o início. Você chega na escola, gente, se você chegar lá como supervisora, você não sabe fazer nada. Você repete o que você já viu ao longo da vida. Então, gente, isso é questão de preparação, de posicionamento. Eu já percebi que vocês têm medo. Por isso que eu fico batendo na tecla de vocês. Falo assim, para com isso. Vai ter medo de pegar um cargo aqui no UFMG? Vai ter medo de pegar um cargo lá no Ministério Público? Vai ter medo de ganhar 10 mil, 11 mil? Vai ter medo de fazer isso, gente? Não, a gente tem que ser ousada, gente. Se não sabe, você fala, eu não sei, mas eu sei o caminho de como estudar, vou aprender isso, ponto. Não tem isso, esse medo. Tô lutando para desconstruir isso, porque vocês passam por cargo de supervisão e orientação como se não fosse para vocês, né? E deixa eu te falar uma coisa, tem muita vantagem, tá? Tem muita vantagem. Você não leva serviço para casa de jeito nenhum. É raro um dia que o coordenador leva serviço para casa. Trabalha, dependendo do seu perfil de coordenação. Meu perfil de coordenação é um perfil que chama pai, que tá lá batendo, igual o ferrinho de dentista. O tempo todo eu trabalhava igual condenada. Da hora que saía, pergunta se eu fui infeliz um dia na minha vida. Gente, adorava. Me sentia atriz global. Tava lembrando um dia, né, que eu aprendi aqui na FAI, sala de coordenação não é lugar de castigo. E eu falava isso com as professoras. Eu falei assim, não mandem na minha sala aluno para ser castigado. Aluno e professor serão ouvidos na minha sala. Às vezes o professor pode estar comentando equívocos e às vezes é o próprio aluno. Aí um dia eu coloquei um monte de aluno para tomar café na minha sala lá comigo, gente, o diretor chegou e eu era nova ainda, né? Só que essas práticas assim, pra gente aqui é muito comum. Essas coisas de você entender que você cria um vínculo com os alunos ali, que ele é diferenciado. E eles me amavam, gente. Eu era a rainha das festas, né? Eu tinha que fingir que nenhum aniversário meu ia ter festa surpresa. Era a melhor coisa da vida, assim. Eu literalmente sentia a atriz global, porque eu chegava no portão, aí ia todo mundo me abraçar, né? Eu amava aquilo, gente. Eu amava aquilo. Tem pai chato mesmo, tem professor chato também, tá? Tem professor que desafia. Só que tudo isso faz parte do processo. Você vai ter isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar você vai ter questões de trabalho. E vou dizer uma coisa para vocês. A UFMG, do ponto de vista estrutural, de políticas públicas, está menos avançado que Nova Lima. Para vocês terem uma ideia de como que o desafio... Por que eu me faço hoje na engenharia uma pessoa tão central e que ninguém gostaria de me perder hoje? Porque eu tenho um conhecimento tirado de fora que quase ninguém tem. Eu estou resolvendo um caso semana que vem, que eu vou ter que ir num CRAS, que eu vou ter que ir no posto de saúde. E por que eu sei que eu tenho que fazer isso? Porque eu vivi uma política. E aqui na UFMG, como a gente está numa instância federal, como o acesso de estudantes pretos, pobres, pardos, e aqui não é xingamento não, o termo pretos pode ser usado, tá? Pretos e pardos, pobres, né, de inclusão mesmo, eles começaram a adentrar a universidade agora, né?
depois das cotas que a gente tem aí. Então, isso é tudo muito novo por aqui. Então, nesses outros lugares, a gente tinha políticas mais bem construídas. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque tem desafios. O que faz a gente passar bem por isso? Preparação. Se você está preparada para aquilo, e então não vai ter nenhum lugar que, olha, perfeito. Professora, cheguei lá, achei que os professores não me respeitam. Se faça respeitar. Uma das coisas que eu me fazia mais respeitada era isso, que você escuta. Na minha sala não é lugar de castigo. Minha sala é lugar de escuta. Minha sala é lugar de acolhimento. Se eu achar que o menino merece uma bronca, eu vou dar. O mesmo grau de exigência que eu tenho comigo, né? Eu tenho mais comigo do que com vocês. Eu sou muito mais rigorosa comigo. Mas, enfim, é por isso. Então, a gente vai perder esse medo, gente. Porque senão não vai sair do lugar. Senão não vai correr, não vai construir carreira. Tem medo de ir pro mestrado, tem medo de ir pro doutorado, tem medo de ganhar dinheiro, tem medo de chegar um dia e dar aula na universidade. Pelo amor de Deus, gente. Não, vamos parar com isso, né? Essas fases aí passam. Tudo isso passa. A gente vai vencendo as coisas. Então é isso, gente. Chega, eu já despedi umas 10 vezes, né? As últimas aqui. O concurso de educação infantil. Não, isso aqui já foi. Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Até na jornada, na semana da aprovação, né? Já expliquei vocês como é que vai funcionar o processo. Então não perca nenhum stories lá para vocês não perderem nenhuma novidade. E já façam a inscrição de vocês, quem não fez lá no link da minha bio. Combinado? Um abraço para vocês e até a próxima.